nós, venha se mesclar conosco, para ser um. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa esperança. Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor se tornou disponível. Ele quis como homem só se tornar. Ele é a nossa esperança. E essa semana, nós fomos, a palavra dessa semana veio nos ajudar muito, a fim de nos levar para onde o Senhor deseja, para onde Ele pode cuidar de nós. Ali onde nós estamos protegidos, ali onde Ele vai se dispensar para nós, nós vamos crescer mais e mais, e nós vamos receber graça e paz. Senhor Jesus. Queria que os irmãos abrissem comigo em Romanos 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos 7, versículo. Vamos ler juntos do 22 até o 24. Amém? Senhor Jesus. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só até aqui por enquanto. Senhor Jesus, o Senhor teve tanta misericórdia conosco nessa manhã, irmãos. Ele veio nos mostrar um pouco mais ainda. Onde nós caímos, o que faz com que nós caiamos, né? E Ele vem nos encorajar e nos dar esperança. Porque isso não pode nos desanimar, tá bom? Porque nós temos algo muito mais forte. Nós temos um propósito, irmãos. O Senhor tem um propósito para nós. Amém? Vamos ler. Vamos continuar do 25 até o capítulo 8, versículo 2. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus, irmãos, em Cristo nós temos a esperança. Em Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou e continuará a livrar-nos, irmãos, da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus, aleluia. Na semana passada nós desfrutamos sobre a questão dos dois maridos, né? Do nosso eu em Cristo, né? Que governa a nossa vida, e também das três leis. A lei, como nós lemos aqui, a lei que existe na nossa mente, que é uma lei do bem, né? Uma lei que se agrada da palavra de Deus, a lei do pecado e da morte, e a lei de Deus, né? Que é pura, é santa, é espiritual. Amém. Né? Amém. Senhor Jesus. E isso nos ajudou muito, irmãos, a nós vermos aonde nós tropeçamos, né? Os buracos onde nós tropeçamos e caímos, né? Senhor Jesus. Amém. Então essa manhã eu queria passar um pouco mais disso com os irmãos, né, nessa semana. Amém. Nós muitas vezes, irmãos, nós temos boas experiências com o Senhor. Amém. Vou dizer as boas, porque as boas às vezes têm, aos nossos olhos parecem mais encorajadoras, né? Mas também todas as experiências que o Senhor nos proporciona são para o nosso crescimento, né? Mas às vezes as boas experiências, ou até mesmo o nosso tempo de vida da igreja, eles nos fazem pensar que nós somos graduados na fé, assim, que nós somos formados na fé, né? Somos suficientes.
E que tudo que o Senhor falar, tudo que nós recebermos da palavra, nós vamos executar, né? O povo de Israel passou por isso, né? O Senhor, eles viram, eles passaram mesmo por aquilo, eles viram como o Senhor tirou eles poderosamente do Egito, né? Como o Senhor mandou as pragas, como o Senhor abriu o mar, como o Senhor fechou o mar. O povo de Israel viu tudo isso. E aí, o que eles disseram? Eles falaram: Senhor, tudo que o Senhor mandar, eu vou fazer. Irmãos, queria fazer um pequeno parênteses aqui. O homem, ele não foi feito para tudo o que ele está cometendo hoje. Que às vezes é um erro que as pessoas dizem, né? O homem não tem jeito. A humanidade é isso. A humanidade não tem jeito. Mas, irmãos, o homem não foi feito para isso. O homem foi criado por Deus o homem foi criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, o homem foi criado para isso, né? E Deus colocou no homem um espírito, né? Só que o homem foi usurpado por Satanás, através do pecado. O homem, irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, ou ao ler a palavra de Deus, o homem é tocado. Ele é tocado para a condição inicial para que ele foi criado, né? Então, a mente do homem, ela é capaz de se agradar, ela se agrada da lei de Deus, né? Ela se agrada. Por isso é uma lei aparentemente boa, né? A lei da mente. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, deixa eu só me pegar aqui. Essa lei, então o que acontece? Quando o homem, nós vimos, fomos iluminados, o Senhor nos mostrou que quando esse sentimento é despertado na mente do homem, quando ela vê, ela detecta a lei de Deus, ela se agrada da lei de Deus, aí ela automaticamente é despertado no corpo do homem a lei do pecado e da morte, né? Que a lei, ela é como se fosse, essa lei é como se fosse a lei da gravidade, né? Que os irmãos compartilharam, que nós conhecemos, né? Se nós jogarmos algo para cima, nós vemos esse algo descendo, né? Não vai existir algo que nós joguemos para cima e ele não desça novamente, né? É uma lei, é um princípio ativo, isso ocorre. Mas a lei do pecado e da morte, ela é ativada quando a nossa mente detecta a palavra de Deus e quer fazer o bem por ela, né? Como nós vimos aqui, né? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Senhor Jesus. Então ela começa, aí ela nos desanima, e aí o que acontece? Ela nos derruba, nós pecamos, e nós pensamos: Senhor, eu quis te agradar, e o que aconteceu? Eu não consegui, ou então eu pequei. Senhor Jesus, ela vem nos desanimar, né? Essa lei nos desanima, e às vezes muitos irmãos, por esse desânimo, né, param de correr a carreira que o Senhor nos propôs, né? Mas o Senhor é maravilhoso, porque Ele vem nos deixar cientes disso, que isso vai ocorrer, irmãos. Mas o Senhor já preparou uma saída para nós, né? E nós precisamos agora focar nessa saída, olhar esta saída, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aliás, isso é assumir a posição de marido, né? Quando nós desejamos fazer algo para o Senhor, né, retomando a palavra dos 2 maridos que nós vimos na semana passada, né? Quando nós desejamos fazer algo para o Senhor, da nossa mente, né, com a nossa vontade, somos nós. Somos nós que estamos querendo fazer, né? Nós estamos assumindo o controle, estamos assumindo a posição de marido, né? Mas nós precisamos deixar o Senhor, delegar essa função para o Senhor, né? Se nós assumimos a posição de marido, se nós, com a nossa mente, queremos agradar ao Senhor, a lei do pecado e da morte vem e nos dá uma rasteira, nos derruba e nos desanima. Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, Paulo percebeu isso, né? O Senhor revelou isso para Paulo. Paulo, ele se considerava muito capaz, não é? Vamos abrir rapidamente em Filipenses. Se os irmãos quiserem deixar marcado aí em Romanos, nós vamos voltar para ele rapidinho. Filipenses 3. Senhor Jesus. Filipenses 3,
versículos 4 e 6. 4 ao 6, perdão. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Senhor Jesus. Puxa vida, Paulo era uma pessoa altamente capaz na carne, né? Ele não só se achava, né? Ele era. Senhor Jesus. Mas, aleluia, o Senhor foi mostrando para ele, né, a misericórdia do Senhor, para que ele pudesse deixar para nós hoje. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor mostra para ele, nós voltamos no capítulo 7, aí ele pega e Paulo abre o coração para nós. Versículo 15, ele diz assim, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Opa, aquele Paulo que diz que se alguém pudesse confiar na carne, seria ele, né? Seria ele. Mas agora, aí ele vem e abre o coração dele para nós, irmãos. É maravilhoso isso, né? Senhor Jesus, ele diz, porque nem mesmo, irmãos, compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Poxa, será que Paulo fazia isso? Paulo abriu o coração dele para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 19, ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está se confessando para nós, irmãos. Senhor Jesus. Versículo 24, aí ele conclui, né? Desventurado homem que sou. Puxa vida, eu que sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, irrepreensível, né? Poxa, desventurado homem que sou, porque eu não consigo fazer o bem que eu quero, não consigo fazer o bem que a minha mente enxerga na lei de Deus. O que acontece, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vem, né? O Senhor continua mostrando para Paulo, e ele fala para nós, né? Graças a Deus, versículo 25. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus revela para ele, né? Porque eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele viu que ali só existia eu, só existia ele, né? Eu, de mim mesmo, com a minha mente. Então, poxa, Paulo viu que tudo aquilo, tudo que ele era, que ele tinha, nele mesmo, com a mente dele, não era nada, né? Ele podia até ser escravo da lei de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais a nossa mente sente prazer na palavra. Mas ela sozinha não é capaz de agradar ao Senhor, de fazer o bem para Deus, porque existe uma lei que vem nos derrubar e tentar nos desanimar. Senhor Jesus, mas aleluia. Então o Senhor mostra, né? Paulo nos fala que eu, o velho homem, o primeiro marido, né? Senhor Jesus. Irmãos, em nós mesmos, né, pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo de agradar ao Senhor, não é possível, né? Senhor Jesus, mas o Senhor tem tanta misericórdia que Ele está nos dizendo isso. Fala, irmãos, não se preocupem, por vocês não são capazes. E olha, vou alertar vocês que existe uma lei que vai derrubar vocês e vai tentar desanimar vocês. Mas não desanimem. Não desanimem. Senhor Jesus, em Cristo, guardem essa palavra, em Cristo, Senhor Jesus, Cristo em nós, a esperança, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, versículos 1 e 2, capítulo 8, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Oh, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, amém. Aleluia! Irmãos, Paulo viu que Cristo libertou. Cristo agora era o marido. Ele não precisava mais se preocupar, ele tinha só que confiar. Ele viu que em Cristo havia uma outra lei, né? Havia outra lei, que assim como a lei da gravidade, que é muito visível para nós, né? Assim como a lei do pecado e da morte, que vinha derrubar o homem quando ele tentava agradar a Deus, era uma lei que atuava 100% das vezes. Né? Era um princípio, irmão, se ele estivesse em Cristo, essa lei ia agir. Ó Senhor Jesus! E essa lei era a lei do Espírito da vida. Senhor Jesus! E essa lei fazia o quê? Ela livrou ele da lei do pecado e da morte, aquela lei que escravizava, que impedia Paulo, né, que impede o homem de agradar a Deus. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então ele dá graças a Deus, né? Em Cristo, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é a nossa esperança. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aqui no versículo 3, peraí, só um instante. Senhor Jesus, amém, no versículo 3, seguindo o capítulo 8. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então Cristo condenou o pecado, irmãos. Cristo venceu o pecado. A lei, ela não conseguia vencer o pecado, porque a lei esbarrava na carne do homem. Mas Cristo Jesus venceu o pecado. Cristo Jesus cumpriu a lei. E aí, o que ele se tornou? O Espírito. Não é isso que fala? Cristo Jesus se tornou o Espírito, né, para habitar no nosso espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, deixa eu pegar, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? O Espírito aqui com letra maiúscula. Né? Senhor Jesus, Cristo Jesus cumpriu essa lei para nós. Ó Senhor Jesus, primeiro passo. Cristo cumpriu. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós precisamos nos achegar ao Senhor, dizer ao Senhor, Senhor, eu não consigo cumprir a lei. Senhor, eu não consigo te agradar. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor, trabalhar em mim. Vem, Senhor, agir em mim. Vem, Senhor, ser um marido. Eu quero apenas descansar. Eu quero apenas confiar em Ti. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ótimo. Cristo Jesus cumpriu a lei. Cristo, né, cumpriu a lei. Era agora, se tornou o Espírito. Né, e aí? E aí? E agora? Como tomar posse? Como tocar? Né? O que eu vou fazer? Senhor, amém, o que eu vou fazer, né? Senhor Jesus. Aí, olha que maravilha, vamos continuar, vamos ler o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo começa a nos dar um direcionamento, né? Então eu preciso me inclinar para esse Espírito. Ele é real, ele existe. Se eu ficar pensando nas coisas da carne, nas coisas do mundo, eu vou cogitar, eu vou ter contato, eu vou continuar pensando nessas coisas. Mas existe um Espírito, então eu tenho que me inclinar para esse Espírito. Né? Senhor Jesus. Então, precisamos nos inclinar para o Espírito, para cogitar, né, para pensar, para tocar as coisas do Espírito. Muito bom, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte,
mas o do Espírito para a vida e paz. Então Paulo começou a experimentar, começou a praticar, né? Nós vimos aqui que essa palavra, o pendor da carne, no grego, no original grego, ela representa, ela significa os pensamentos, né? O que o homem pensa. Então Paulo viu que, se ele inclinasse os pensamentos dele para o Espírito, né? Ele ia obter vida e paz. Ele experimentou, né? Senhor Jesus. Mas se os pensamentos dele, se a mente dele, aquela mesma mente que se agrada até da lei de Deus, se ela continuasse pensando nas coisas da carne, do mundo, né, o que ele colheria? Morte. Porque a mente é derrotada pela lei do pecado e da morte. Mas Cristo Jesus venceu o pecado, cumpriu a lei e nos deu a lei do Espírito da vida, que nos liberta do pecado, da lei, do pecado e da morte. 100% das vezes. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui um caminho, né, para nos livrar hoje, para nos livrar da lei do pecado e da morte, né, para nos fazer chegar até Deus. Senhor Jesus, para nos tornar úteis para Deus. Esse caminho é através do Espírito, né, onde existe a lei do Espírito da vida, né? Então precisamos nos inclinar para o Espírito, né, não para a carne, inclinar para o Espírito, para cogitar das coisas do Espírito, né, colocar a nossa mente no Espírito, né? Senhor Jesus. Irmãos, isso é o exercitar o Espírito. Isso é exercitar o Espírito humano. Porque no Espírito humano, que Deus criou, né, como compartilhei no início, Deus criou o homem com esse Espírito. Esse Espírito hoje, ele recebe o Espírito. Aquele Espírito que Jesus Cristo se tornou, que representa a manifestação máxima de Deus, né? Passando por todas as experiências, desde o início, quando era o Deus, Criador dos céus e da terra, até a encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição, né, a ascensão, a glorificação. Esse Espírito representa tudo isso. E Deus colocou no Espírito do homem. Senhor Jesus. Então no nosso Espírito, nós temos acesso a esse Espírito. Então inclinar a nossa mente é colocar a nossa mente no Espírito. É exercitar o nosso Espírito, né? Como que nós vamos, irmãos, exercitar o nosso Espírito? Senhor Jesus, inclinar os nossos pensamentos. Pensar nas coisas lá do alto. Não é isso que o Senhor diz? Pensar nas coisas lá do alto. Senhor Jesus, irmãos, a nossa mente, ela se agrada. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais ela vai se agradar e ter prazer na lei de Deus. Quanto mais vocês desfrutarem dia a dia do Senhor, da leitura, dos pensamentos na palavra, mais vocês vão sentir necessidade, né? Porque é a nossa mente. Amém? Senhor Jesus, mas confiar no Espírito. Amém? Colocar nossa mente no Espírito. Vamos exercitar o nosso Espírito. De que maneira? Pensar nas coisas lá do alto. É uma maneira. Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, porque ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor é poderoso. Eu me lembro da primeira conferência de jovens que eu fui, eu não lembro mais o irmão que pregou, vocês me perdoem, mas eu lembro a palavra. Invocar o nome do Senhor é como se fossem milhares de bombas atômicas no nosso interior. É um poder, irmãos, é um poder imensurável, a gente não consegue medir. Então nós temos que usar esse poder, porque é o Espírito que move esse poder. Senhor Jesus, como outra maneira de exercitar o Espírito, ó Senhor Jesus, meditar nas palavras do Senhor, ler as palavras do Senhor, né? Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Senhor Jesus,
Precisamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, gastar um tempo, a palavra do Senhor. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso é exercitar o espírito, irmãos. Senhor Jesus, mais uma coisa, cantar, louvar, né? Louvar ao Senhor, porque, Senhor Jesus, cadê o meu versículo? Por meio de Jesus, pois, por meio de Jesus, em Cristo, novamente, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Senhor Jesus, irmãos, isso é inclinar-nos para o Espírito, isso é o pendor do Espírito, é a mente no Espírito, que dá para vida e paz. Mente no Espírito, temos a lei do Espírito e da vida. Senhor Jesus, irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós exercitamos o nosso Espírito de todas essas maneiras, nós tocamos, essa lei, ela é ativada. Senhor Jesus, a lei do Espírito e da vida, ela é ativada. E não é de vez em quando não, né, irmã Júlia? É toda vez. É 100%. É 100%, irmãos. Não falha. Não falha. Senhor Jesus, essa lei nos livra da lei, do pecado e da morte. Senhor Jesus, essa lei é a nossa esperança, irmãos. Senhor Jesus, assim nós ativamos ela. Assim como a lei do pecado e da morte, ela é ativada, como nós vimos. Toda vez que nós pensamos, que nós desejamos fazer o bem para Deus, nós temos a lei do Espírito e da vida, que sobrepuja essa lei, que derrota essa lei. Então, se nós colocamos a nossa mente no Espírito, se nós nos inclinamos para o Espírito, né? Lendo, pensando nas coisas do alto, lendo, invocando o Senhor, cantando, louvando ao Senhor. Senhor Jesus, nós ativamos a lei do Espírito da vida. Essa lei vence a lei do pecado e da morte. Senhor Jesus, e aí nós podemos ser úteis para o Senhor. Aí nós não desanimamos, nós não caímos. Se nós cairmos, nós pedimos perdão pelo sangue e a lei do Espírito da vida nos livra de toda condenação que Satanás quiser colocar na nossa mente. Você pecou, não, Satanás, já pedi perdão. E a lei do Espírito da vida nos limpa dessa condenação. Eu pequei, eu sou pecador, eu não posso, eu não consigo. A lei do Espírito da vida nos livra dessa condenação. Porque ela tira de nós a obrigação de sermos suficientes para servir a Deus. Ela coloca essa obrigação em Jesus. Né? Nós só temos a obrigação de desfrutá-la, de nos entregar, de tocar nessa lei. Amém? Senhor Jesus, então nós precisamos, irmãos, praticar a palavra do Senhor para nós. Senhor Jesus, ela tem que ser pela dependência dEle e não pelo nosso simples querer. É isso que a palavra nos mostra. Tá? Praticar, ser úteis ao Senhor, é pela dependência do Senhor, não pelo nosso simples querer, desejar. Tá? Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse deve ser o nosso posicionamento, irmãos. Vamos colocar nessa posição de esposa. Né? Eu, Senhor, não consigo. Né? Só que eu quero ser útil ao Senhor. Então eu vou me inclinar para o Espírito. Aí no Espírito, na lei, em Cristo, temos a lei do Espírito da vida. Amém? Cristo é a nossa esperança. Senhor Jesus, Senhor Jesus, só para fechar, vou passar a palavra para o irmão Sung. Aquele exemplo do fariseu e do publicano. Né? O fariseu orava para o Senhor, dizendo: Senhor, eu sou justo, eu jejuo, eu dou o dízimo. Né? Ele fazia aquilo por ele mesmo. Talvez Paulo também fizesse, né? Pois era um fariseu, irrepreensível quanto à lei. Ele tentava cumprir a lei da forma como ele achava que deveria ser cumprida. Mas aquilo tirava dele a noção de que ele era um pecador, de que ele não conseguiria cumprir aquela lei. Né? Mas o publicano, por outro lado, nem sequer levantava os olhos aos céus. Né? Ele batia no peito dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Senhor,
ser propício a mim. Né? Senhor, tem misericórdia de mim. Isso, irmãos, é a dependência do Senhor. Isso é se colocar na posição de esposa. Isso é não tentar agradar a Deus pela lei da nossa mente, né? Ou pela própria lei de Deus. Né? Mas é tentar agradar a Deus realmente, é ser útil a Deus realmente pela dependência dEle, pela lei do Espírito e da vida. Amém? Senhor Jesus. Vai, irmão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Desfrutaram a palavra durante a semana? Maravilhoso, né? Senhor Jesus. Estamos, palavra dessa semana, eu considero assim, suma importância, né? Realmente é alguma coisa muito valioso. Por que eu falo isso? Porque realmente está todo segredo para ser vencedor. Recentemente, palavra profética, né? Está falando que nossa era agora, o Senhor não está gerando alguns assim vencedores. Ele querendo produzir vencedores em massa. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso por quê? Isso realmente vai acontecer porque palavra profética está cada vez mais claro, deixa realmente tudo assim revelado para nós, facilitando para a gente praticar. Essa palavra, capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, né, como André falou semana passada, eu também li aquele Vida Cristã Normal, 40 anos atrás, queria praticar aquilo, só que não conseguia praticar. Desde então, na verdade, naquela época, cristão, era de 70 até 80, cristão em geral, nem sabia que existe espírito humano, não sabia nem distinguir espírito e alma. Não foi assim? E também, geralmente, pregadores pregam, não toca a palavra de Paulo, porque não tinha revelação. Então, fala sobre 4 evangelhos. Também, naquela época, quer dizer, 40, 50 anos atrás, né, a pessoa falava, ninguém tocava a falar sobre vida. Ninguém falava sobre vida. Senhor Jesus. Amém. Mas, aleluia, amém, pela palavra profética. Amém. O Senhor usou o irmão Watchmani, e também usou o irmão Wissinsley, usou o irmão Dong. Amém. Essa palavra profética continua indo para frente. Amém. Nunca foi tão claro. Amém. Só para ter ideia, quer dizer, naquela época, 40 anos atrás, eu pregava esse Romano capítulo 8. Mesmo que não tinha realidade, estava lendo esse Vida Cristã Normal, realmente passava isso para outros irmãos, para realmente querendo praticar junto. Mas realmente, agora, depois de todo esse tempo, né, com palavra assim, profética, continua indo para frente, ficou bem claro. Agora, realmente, em massa, em grupo, não somente nós, podemos ajudar outro grupo cristão, para tornar-se vencedores junto. Senhor Jesus. Amém. Realmente essa revelação é tremendo, né? Porque aqui está mostrando, se for assim medicina, todo homem na verdade está doente. Está com doença muito séria, doença mortal. Só que não sabe que problema é que tem. Não sabe qual é a solução. Por isso esse evangelho é boa nova. O Senhor está revelando para nós. Senhor Jesus, homem na verdade já começou errado. Já nasceu doente. Já nasceu com veneno. Já nasceu com pecado. Senhor Jesus. Só que não conhece medicina. Mais de metade de doença não tem cura. Sabe por quê? Não sabe causa etiológica. Quando não sabe origem, não sabe o que está causando doença, não tem tratamento. Só que pela palavra profética, o Senhor está mostrando
todo o problema da humanidade, toda a doença que nós temos, principalmente esse capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, explica bem claramente sobre isso. Oh, Senhor Jesus! Então, homem, qual é o problema? O problema do homem, quando o primeiro homem, Adão e Eva, quando Deus criou, como o irmão explicou, o homem foi criado com o sopro de Deus. Esse sopro de Deus tornou-se espírito humano. Só que entrou no barro de boneca do homem, aí tornou-se alma vivente. Só que a intenção de Deus, homem, para ser vivido pelo Espírito, comandado pelo Espírito. Só que se Satanás enganou o homem, entrou veneno, pecado entrou dentro de homem, corpo foi corrompido, pecado entrou, veneno entrou, tornou-se carne. Carne pecaminosa. É tão poderoso que realmente com nossa pessoa como Paulo não conseguiu realmente agradar a Deus com esforço próprio. Porque é uma lei. Quando querendo fazer alguma coisa agradável, alguma coisa boa, então essa lei começa ativado. Lei da pecado e da morte é mais poderoso. Nos leva para a derrota. Nos leva para pecado, leva para a derrota. Senhor Jesus. Então, homem não conhece. Por isso, realmente, aquele maior filósofo falou que conhece de si mesmo. Homem conhece muita coisa, mas não sabe quem nós somos. Que o homem tem espírito, e alma e corpo. Não sabe que pecado entrou em nosso corpo, tornou-se carne, não sabe disso. E continua querendo fazer alguma coisa boa. A humanidade cada vez mais fica piorando. Mundo torna-se cada vez mundo tenebroso. Nesse mundo tenebroso, quando mais escuro, luz brilha cada vez mais. Amém. Essa luz chegou para nós. Amém. Aleluia! Amém. Essas palavras não somente nos praticar, nós temos que levar para outras pessoas. Amém. Porque realmente, por essa razão, não somente pessoa que não tem o Senhor, mesmo tem Senhor, já foi salvo, sem saber, sem palavra profética, não sabe exatamente o que está acontecendo, querendo agradar a Deus, querendo cumprir a palavra, depois acaba ficando louco. Eu fiquei 2 anos no hospital de loucas, da Vila Mariana. Para mim é uma surpresa naquela época, a maioria era cristão. Fala sobre Jesus, fala sobre cruz, fala um monte de coisa, mas ficou louco. Ezra também falou que é penitenciário também, né? Que ele durante 2 anos pregou o evangelho, que realmente entre quem está preso, tem muito cristão, até filho de pastores está lá, porque querendo fazer alguma coisa, não consegue, fica louco ou cai para o mundo. Senhor Jesus, tudo isso por falta de revelação. O Senhor está revelando através de Romanos 6, 7 e 8, mostrando quem nós somos, qual é o nosso problema, que mecanismo que realmente Satanás está agindo. Senhor Jesus. Aleluia! Amém. Aquele que está em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, 17, é palavra de segunda-feira. Fala assim, né? Gostei muito dessa palavra, né? Eu vou ler, né? Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Se realmente a gente teve revelação de capítulo 6, 7 e 8, o que vai acontecer? Nós vai reinar em vida. Isso que está acontecendo com vocês? Amém. Aleluia! Amém. Muitos irmãos, né? Realmente testemunhando que quando acorda de manhã, o coração está palpitando, porque tem cheio de esperança, cheio de coisa para fazer, cheio de vida, cheio de motivação. Amém. Senhor Jesus, amém.
Comigo também aconteceu isso, não como aquele irmão que testemunhou, mas está acontecendo. Senhor Jesus, cada vez mais, essa vida vai reinar em nossa vida. Senhor Jesus, toda essa palavra para gerar filho varão, parte mais forte. Realmente, como o irmão falou, continua invocando o nome do Senhor, orando, lendo a palavra, falando hino, reunindo, pregando o evangelho, viver com cheio de motivação. Não vive para si, mas vive para o Senhor. Dessa maneira, sem saber, num dia, vai ser arrebatado. Senhor Jesus, toda essa palavra profética está sendo dado para nós, para gerar filho varão, e também a gente preparar aquele que não foi arrebatado, para realmente acolhido, para ser sustentado, né? Por isso nós estamos vivendo. Isso é nossa motivação. Não é somente vive bem aqui na terra, não é, quer dizer, realmente, por isso a palavra profética nos leva para realmente o que está no coração de Deus. Sintonizado com Deus. Então, a humanidade realmente, jeito que está, porque desde o começo começou errado. Nasceu fora da sintonia. Rádio com cheio de barulho. Tem que virar, tem que colocar o número certo para ouvir som, né? Então, o homem nasceu assim. Nasceu errado. Pecado entrou, tornou-se carne e foi criado para ser controlado pelo Espírito. Só que a alma fica na frente, com conhecimento do bem e do mal. Mesma coisa aconteceu com vocês, comigo, todo de manhã, quando a gente acordar, primeira coisa que assim levanta, sabe o que é? Nosso velho homem. Morreu, só que, por outro lado, também ele levanta junto. Isso não acontece. De manhã, acordando, às vezes tem preguiça. Oh, Senhor Jesus! Por isso, esse filho varão, vencedores, não é pessoa passiva. Se você quer ser passivo, não vai ser vencedor. Essa lei do Espírito que dá vida, já existe, já foi instalado dentro de nosso espírito. Mas se você não ativar, não adianta. Você tem milhões e bilhões de dinheiro na sua conta no banco, você não sabe utilizar, mesma coisa. Assim, quer dizer, Paulo queria mostrar para nós, ele de repente começou a orar, para mostrar qual a riqueza da herança que o Senhor deu para nós. Por outro lado, essa grandeza de força que o Senhor nos deu para santos. Ele já nos deu, já nos instalou dentro do nosso espírito. Esse poder, poder que vence morte, poder que vence pecado, realmente destruiu Satanás. Porque esse poder que é instalado dentro de nós, poder de Jesus Cristo, é Deus que ressuscitou Jesus. Esse mesmo poder existe dentro de nosso espírito. Basta acionar, basta usar. Esse grupo de filho varão, realmente é aquele que não é passivo. Acordando de manhã, nosso corpo pede para dormir mais. Nosso velho homem começa a levantar junto conosco, começa a ficar preocupado com conta para pagar, o que tem que fazer, tarefa, tudo. Nessa hora, nós temos que acionar esse poder que o Senhor colocou dentro de nós. Como? Muito fácil. Oh, Senhor Jesus! E também, não somente isso, vocês, para ser vencedor, tem que separar pelo menos 15 minutos, meia hora por dia, para dedicar na palavra. Ora, ler a palavra. Não assim ler superficialmente alimento diário. Tudo que está no alimento diário, você leu, entendeu? Entendeu. Então fala. Às vezes não sabe falar. Entendeu? Não sabe falar. Porque não tornou seu encargo. Ainda essa semana a mensagem de Ezra. Não adianta você conhecer. Se você continuar assim, continua vivendo como
conhecimento do bem e do mal. Você conhece cada vez mais, porque não tem realidade. Importante acionar. Invocando o nome do Senhor. Ora, ler a palavra. Cantando hino. Pregando o evangelho. Separando tempo para realmente ler alimento diário. Livros espirituais. Quando ler alimento diário, temos que abrir Bíblia junto. Ora, ler a palavra. Assim, até tentar memorizar. Senhor Jesus. Assim, essa mensagem não é mensagem de Ezra, não é mensagem de Pedro. Tem que ser sua mensagem. Aí quando precisa de alguma situação, você pode testemunhar, você pode falar. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, realmente, palavra de sábado e domingo, isso deixa acontecer. Tudo por causa de um homem. Ato de um homem. Realmente toda essa bênção, todo esse evangelho maravilhoso, toda essa realidade que nos leva para vencedores, realmente aconteceu por causa de uma pessoa só. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso a questão é a seguinte: ou você está em Adão, mesmo cristão, mesmo que está na vida da igreja, aquele que eu falei, você todo de manhã, seu velho homem acordar junto. Aí você tem que decidir. Todo momento tem que decidir. Ou você quer permanecer em Adão, certamente é batata. Vai ter morte. Não vai vencer. Tá? Então, por isso, para ser vencedor, lembra uma coisa. Temos que acionar, temos que ser ativo, temos que fazer alguma coisa. Não assim, com seu esforço, querendo cumprir a palavra de Deus. Você não vai conseguir. Só que uma coisa você pode fazer. Está em Cristo. Senhor Jesus, eu sou videira, vós sois ramos. Você permanece em mim, eu e nele. Depois ele fala de novo, minha palavra é em vós. Então tem uma certa ordem. Primeiro temos que estar em Cristo. De que maneira? Melhor maneira é invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Aí certamente você vai estar em Cristo. Mas isso é metade só. Agora, sua palavra, Cristo tem que habitar dentro de nós. Senhor Jesus. Realmente assim, vai ter muitos frutos. Na verdade, essas palavras, claro, para nós, só que nós temos que praticar, temos que passar, temos que ter encargo, temos que arder para passar esse tipo de palavra, porque toda a humanidade está em doença. E todo cristão, a maioria dos cristãos, ainda com aquele, lê Bíblia, tudo, com boa, assim, quer ser bom religioso, querendo agradar a Deus, querendo fazer alguma coisa, depois fica louco. Fica louco. Entendeu? Ou, não vou conseguir mais, vai para o mundo. Então, essa palavra, primeiro nós temos que praticar, temos que levar essa palavra, esse evangelho maravilhoso, evangelho do reino, para outras pessoas. Senhor Jesus. Então, por isso Cristo, realmente, Ele tornou-se semelhança da carne pecaminosa. Porque nós filhos, quer dizer, somos irmãos dele, né? Que já nasceu de carne. Então, Cristo, para nos salvar, para trazer esse evangelho maravilhoso, essa salvação maravilhosa, né? Ele mesmo tornou-se forma de carne pecaminoso, mas sem pecado. 2 Coríntios 5, 21 fala bem claramente, não vou ler assim por causa de tempo, mas realmente ele não conheceu o pecado. Só que quando ele morreu como serpente de bronze, né, que João 3 fala, né? Também número 21 mostrando que realmente ele morreu como se fosse serpente de bronze. Bronze significa julgamento. Ele foi julgado. Ainda forma de serpente, carne pecaminosa. Só que não tinha veneno. Quem olhava aquilo foi salvo. Assim, o povo de Israel realmente por causa de desobediência, né? Então Deus mandou serpente abrasador, né? Com veneno. Foi uma mordida e muitas pessoas estavam morrendo, né? Nessa hora Moisés pediu para Deus, quer dizer, Moisés levantou então essa serpente de bronze, né? Então aquela mostra próprio Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus que não conhecia o pecado, tornou-se forma de carne, só que não tinha pecado. Amém.
Ele é homem fraco igual a nós. Ele foi tentado, ele podia até pecar. Só que ele foi firme. Realmente, ele venceu. Toda a tentação ele venceu. Aleluia! Por isso, Jesus o ressuscitou. Isso é significado de ressurreição. Esse poder de ressurreição de Deus agora habita dentro de nós. Quando a gente invocar o nome do Senhor, esse poder de ressurreição está agindo dentro de nós. Quando a gente invocar o nome do Senhor, aquele poder de morte, de mirra, né? Está dentro do Espírito. Dentro de Cristo agora tornou-se Espírito que dá vida. Dentro do Espírito está esse poder de nos matar, para não pecar, para não assim realmente agir como marido. Senhor Jesus! Agora eu entendo porque realmente capítulo 1 de Efésios, mostrando que vontade de Deus, depois assim, maneira, quer dizer, vontade de Deus é encabeçar em Cristo. Tudo isso vai acontecer porque está ligado com Romanos 7, 8, 9, né? Romanos 6, 7 e 8. De que maneira podemos encabeçar? Se a gente realmente nossa alma toma a posição da esposa, não age com o próprio nosso pensamento, mas invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, depois seguir o Espírito. Isso mostrando que está tomando a posição da esposa. Isso é encabeçamento em Cristo. Não precisa ser unânime entre irmãos. Cada um fazendo isso, sem querer, vai ser um. Todo mundo submisso, todo mundo posição da esposa. Não precisa pregar para ser um, né? Não precisa esforçar para ser um. Senhor Jesus, basta acionar, basta ativar. Invocando o nome do Senhor, orando a palavra, mesmo assim amanhã, seu velho homem vai levantar junto. Nessa hora, tem que ser filho varão, tem que ser valente, continua invocando o nome do Senhor, liberando o Espírito, pregando o Evangelho. Aleluia!